Bom dia, bom dia a todos que daqui a pouco vão entrar aqui online comigo. E bom dia a todos que vão assistir essa live depois, né? Lembrando que essa live é 30 minutos com propósito e ela acontece toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E é uma palavra que eu trago, né, para nossa semana. E depois daqui ela vai para o YouTube e ela fica lá gravadinha. Aqui também fica, mas fica lá também. Quem quiser seguir, se inscrever lá no YouTube, eu tenho um canal lá desde 2018. Tem bastante coisa interessante. Se inscreve lá, tá? É um novo começo o nome, tá, gente? Um novo começo. Depois eu deixo no próximo Stories aqui o link para vocês entrarem lá. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal. Bom dia. Bom dia. Eduardo e Tiago. Eduardo é meu aluno. Gente, nós estamos aí numa série, né, falando sobre a nossa mente, né? Bom dia, Diomar, meu aluno também. Estamos falando sobre a nossa mente. E eu comecei, né, a trazer essa palavra lá no comecinho de abril, né? Essa série sobre nossa mente. E por que eu resolvi falar sobre ela já quando a gente iniciou os 30 minutos com propósito? Porque tudo está na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Se a nossa mente estiver bem, as coisas vão bem. Mas se a nossa mente não estiver bem, nada vai bem. Porque a palavra do Senhor diz assim, que assim como imaginas na sua alma, assim é. Então você veja como Deus, ele é um Deus assim que ele tem realmente um amor ágape, né? Como ele nos ama e como ele nos deixa livre. Ele nos deu a escolha, né? Ele nos deu a escolha de pensar como que vocês querem pensar sobre vocês. Como é a vida, como são os seus dias, como é estar aqui nesta terra, como você se sente. Ele nos criou, ele nos formou para o prazer da sua glória. Mas nem por isso ele nos transformou em marionetes, em robozinhos. Você vai fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Não. Ele coloca diante de nós duas portas. E ele sempre fala, eis que te digo. Né? Coloco diante de ti a porta do bem e a do mal. Mas te aconselho a seguir a do bem, para que tudo vá bem. Mas ele não nos obriga. Ele não nos obriga. Ele entende que nós temos ali o discernimento que ele nos deu, inteligência, sabedoria, para fazer as nossas próprias escolhas. Às vezes, nós estamos atrasando as bênçãos do Senhor. Porque aí você vem e pode falar assim, mas Deus ele já escreveu todos os nossos dias, né? Antes que eu tivesse lá na barriga da minha mãe, né? Antes que nenhum dos meus dias estivesse, ele já escreveu todos os nossos dias, todos os meus dias. Sim, ele escreveu. Ele escreveu sim. Ele sabe tudo, ele sabe. Mas ele nos deu a escolha de nós seguirmos essa linha e ir acontecendo o que é para acontecer na bênção, na alegria, na paz, ou nós ir quebrandinho, vai para lá, aí volta. Vai para cá, aí volta. E enquanto isso, a gente vai acontecer o quê? A gente vai atrasando as bênçãos do Senhor. Não é Deus que atrasa. Tem pessoas que falam assim, Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Nós que atrasamos as bênçãos do Senhor. Porque olhamos, vemos que temos que fazer algo e não fazemos. Deixamos sentimentos que não vêm de Deus
nos paralisar. Por falta de orar, por falta de buscar a Deus, nós tomamos decisões que aqui parece que é bom, mas no final leva à morte. Mas isso acontece porque nós não estamos andando em espírito. Não estamos buscando o direcionamento de Deus. Então aí até nós voltar pro prumo, né? A gente vai atrasando. Nós vamos atrasando as bênçãos de Deus. Tá? Vamos ver ali, Eduardo falou, Deus nos deu o livre-arbítrio para termos liberdade, escolhemos servir de coração. Exatamente, Deus ele não nos obriga a nada. Mas ele sabe muito bem o que vai acontecer lá no final. Porque ele sabe todas as coisas. Sabe, tem muitos sentimentos que nós temos, e aonde que nascem os sentimentos? Lá na nossa mente. Não é no nosso coração, é na nossa mente. Aí de lá vai para o nosso coração, e do nosso coração sai para onde? Para os nossos lábios, para a nossa boca. Porque a boca fala, porque o coração está cheio. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar assim, ó, é sobre a mente hoje. Olha o tema. Semana retrasada, tá? Semana passada não teve, gente. Desde que eu comecei, semana passada foi o único dia que não teve, que foi no dia 15 de setembro. Por que não teve dia 15 de setembro? Porque era aniversário da minha filha e nós fizemos uma viagem, nós saímos cedinhos daqui. E por que esse dia é tão especial para ela, nossa filha? Ela fez 9 anos. Nós passamos momentos de muita dificuldade, anos de muita dificuldade. Nós não tínhamos condições de comprar nada para ela de aniversário. Ela ganhava de outras pessoas. Deus usava outras pessoas para abençoar ela. Não só ela, como todos nós aqui da minha casa. E esse dia 15, a gente foi passear com ela. Fomos viajar e fomos cedinho. Por isso não teve. Mas na semana retrasada, nós falamos assim, ó. Alguém faça por mim? Não quero assumir responsabilidades. Foi sobre isso que nós falamos semana retrasada. Alguém faça para mim. Eu não quero fazer. Eu quero que os outros façam e eu pegue prontinho. E hoje, nós vamos falar sobre este tema aqui, ó. Por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. O que eu tenho ouvido muito durante esse tempo, essa caminhada nova minha, aqui trabalhando na internet, é pessoas falando, mas é difícil. Não é muito difícil? Nossa, pensei que fosse mais fácil. Vocês já viram aquele dizer que diz assim, o que é fácil não tem valor? O que é fácil tem que desconfiar? Se tá fácil, dê uma vigiada porque alguma coisa está errada? É bem por aí. E lá em Deuteronômio 30:11, vamos ver o que Deus diz a respeito desse tema que nós vamos ler hoje. Por favor, torne tudo fácil. Não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Diz assim, ó. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. O que será que Deus falou aqui? Que as minhas leis, né? As minhas leis, elas não são difíceis, não são demasiadamente difíceis. E elas não estão longe de ti, não estão longe de você conseguir fazer elas. Não é impossível você conseguir fazer elas, realizar elas. Estamos falando sobre mentes de deserto. Sabe, gente, acredito que sempre foi assim, mas cada vez está pior, porque o mundo caminha para o mal.
E tanta tecnologia que torna as coisas tão fáceis tem deixado as pessoas muito fracas. A mente das pessoas, o cérebro da pessoa, ela é um músculo. E ela vai servindo ali, sendo útil, quando ela está em constante atividade. Mas as pessoas, hoje, muito na cara, vamos dizer que sempre teve, mas hoje está muito na cara. Elas não querem pensar. Elas não querem. Se estava difícil antigamente, de executar, colocar em ação, né? Você pensa, você tem uma vontade, mas é difícil você executar. Hoje, as pessoas não querem pensar. Elas querem deixar sua mente vagando, porque elas acreditam que assim elas estão meditando, estão quietas e não querem ouvir nada e não querem fazer nada. E isso vai acontecendo o que com a nossa mente? Ela vai atrofiando, gente. E quando a gente precisa pensar, quando vem coisas novas para nossa vida, a nossa mente, ela vê que está chegando informações, ela se fecha. Ela se fecha e ela trava. Ela trava, isso é científico, tá, gente? Podem procurar lá. Ela bloqueia. E aí ela já não quer, ela não consegue absorver mais nenhuma informação. Aí ela precisa voltar para o seu lugar novamente para continuar. Só que muitas vezes a pessoa ela não quer voltar, porque ela acha difícil. E aí ela para, ela trava e ela continua vivendo as mesmas coisas da qual ela não é feliz, da qual ela não está satisfeita. Vocês entendem como é a nossa mente? Como a nossa mente ela é quietinha, ela não quer trabalhar, ela quer ficar quieta. A culpa é da mente? Não, a culpa é nossa. Nossa. Porque nós temos, Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas. E quando a minha mente, às vezes eu vou fazer algo, vou ler um livro, uma Bíblia, vou ler algo interessante, vou assistir algo que eu preciso focar, porque isso vai me trazer benefícios. O que acontece? A minha mente vai lá pro problema, lá pra conta, lá para a vida da outra pessoa, lá para, eu tenho que ir no mercado, que roupa que eu vou usar em tal lugar, mas o meu filho tirou uma nota ruim. A nossa mente, ela vai para tudo que é lugar. Se eu vou num casamento, ela vai lá pro casamento, que é dali 2, 3 meses ainda. E a gente acha que é normal, mas não é normal. Isso aí, gente, além de a gente ter o domínio de decidir se a gente quer que a nossa mente pare ali ou não, então nós temos esse poder. Ainda são os dardos inflamados do maligno. Por quê, gente? Porque o diabo, ele não quer que nós nos dê bem em nada. O diabo, ele não tem o poder de nos roubar a salvação, de nos tirar a vida, não. Mas ele consegue roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Ele consegue plantar coisas na nossa mente para que a gente trave, bloqueie e vá perdendo tempo. E é isso que ele quer. Porque ele não tem nada a perder, nada, gente. Ele não tem mais salvação para ele. E aí, ele lança tudo que ele puder. E ele é paciencioso, gente. Pensa se nós tivéssemos a paciência que ele tem. E ele não acha nada difícil. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para nos ver triste, para nos ver derrotado. Ele assim, o que ele puder fazer para vencer, sabe? Para nos tirar a alegria até o dia que Deus nos levar. Porque como eu falei, ele não pode roubar a nossa salvação. Mas ele pode roubar a nossa alegria. Pode roubar a nossa paz.
Ele vai fazer. E as pessoas sempre falam, né? Seja que nem os boletos, né? Que sempre vencem. E o diabo, que nunca desiste. Ele é mais perseverante do que muitos de nós. Ele é mais paciencioso do que muitos de nós. Ele não acha trabalhoso roubar nossa alegria. Não, ele está disposto a fazer qualquer coisa para o mal. E nós? E nós? Estamos dispostos a fazer o que for preciso fazer para que nós venhamos a melhorar? Para que nós possamos sair daquela fase que estamos de agonia, de tristeza, de infelicidade que pode estar durando 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50? Ou será que nós vamos viver o resto da nossa vida até Deus nos levar sendo infelizes? Porque é muito difícil fazer isto. Porque é muito difícil mudar, porque dói. Pois é, gente. Olha, vamos analisar. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros e cordeiros com Cristo. Amados do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos aquele que Deus amou de tal forma que nos deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. E ele falou: ser forte e corajoso. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus pensamentos são coisas de bem, para que você tenha aquilo que você deseja. Porque eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Porque nem o homem nem imaginou, nem penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que aguardam nele. O que é aguardar nele? É orar, entregar tudo, nossas dores, nossas ansiedades, nossos medos, e com ações de graças já agradecer porque Deus fez o que nós queríamos, o que nós precisávamos, e esperar nele, confiar, fazer a nossa parte. Por acaso há algo demasiadamente difícil para mim? Ele fala isso lá em Gênesis. Porque tudo é possível que crê. Gente, com tudo essas coisas que eu falei, que é muito pouca coisa, né? Se você for olhar na Bíblia, vocês estão perdendo para o diabo? Pensem, sabe? Isso eu quero deixar para vocês. Façam uma autoanálise. O diabo está ali, sujo, nojento, perdeu tudo, perdedor. E mesmo sabendo que ele não tem mais chance nenhuma, ele não desiste de nós. E nós, gente, Sabe, pessoal, eu tenho muitos anos, né, eu me converti a Cristo, conheci a Jesus em 2001. Então, assim, a gente é um caminhar, né, gente? É um caminhar. E a gente vai caminhando e a gente vai conhecendo cada vez mais Deus. A gente vai vendo quão maravilhoso Ele é, quanto que Ele nos ama. E cada vez que quanto mais estiver buscando, mais a gente vai conhecendo, mais Ele vai tirando as coisas que somos nós, né? O ruim nosso, e vai colocando Ele, vai nos revelando coisas que está na sua palavra, e assim Ele vai nos revelando, porque às vezes a gente lê coisas ali na palavra dele e a gente não entende. Só que Deus, a palavra diz assim, ó, que Deus, Ele se agrada daquele que tem fé. Por quê? Como é que diz a palavra? Pois é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Meu Deus, que palavra, né, gente? Que palavra. É Deus falando, gente, porque eu vou falar pra vocês, gente, eu não sou nada. Eu não sou nada, gente. E toda pessoa que ela traz a palavra de Deus, todo mundo, toda pessoa que abre a boca para falar de Deus, é Deus falando, gente. Então recebam essa palavra, porque não é eu que estou falando, é Deus, é a palavra dele. Eu simplesmente estou transmitindo. Porque se a gente não transmitir, ele vai usar as pedras. Pense, já não chega o diabo, né? Ganhar da gente de perseverante. Agora pense as pedras. Tá gritando porque você não abre a boca. Meu Deus, gente, tem que fazer igual aqueles bichos, né? Que é só com a cabeça na terra, né? Esqueci o nome daquele bicho que pega e soca a cabeça assim em terra, na terra. É Deus, gente, é Deus falando. Agora pense, gente, nós, tudo que nós podemos fazer, tudo que nós podemos ser boca de Deus, né? Nessa terra. E muitas vezes a gente fica quieta. Muitas vezes a gente acha que é difícil, que é impossível, que não é pra mim. Mas a gente não pode pensar assim, gente. Como eu estava falando pra vocês, eu me converti tem um tempo já, desde 2001. Aí eu fui caminhando com Cristo e fui conhecendo cada vez mais Ele. E hoje, né, eu posso dizer com clareza, eu não vou viver menos do que isso. Não vou viver. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei o quanto que Ele me amou. Então, quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, não tem, gente, não tem esse negócio que é difícil. Aqui na minha casa, eu tenho 4 filhos, né? Quando eles falam, ai mãe, é difícil, eu falo, eu sempre repreendo eles. Não tem nada difícil. Ai mãe, eu não consigo. Consegue sim. Vai tentar até fazer, você vai conseguir. Você consegue. É difícil? Não importa, vai fazer, você consegue. Sempre. Tô falando assim com eles. Então, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, gente, a gente não aceita viver uma vida de sofrimento no sentido que, ó vida, ó Deus, eu nasci para sofrer. Deus me colocou 100 vezes na fila do sofrimento. Não, você se coloca toda manhã quando você abre os seus olhos. Ai, mais um dia. Gente, hoje eu moro em Ponta Grossa. Não sei se tem gente de fora de Ponta Grossa aí, porque aqui abrange o Brasil inteiro. Mas aqui choveu muito à noite, gente. Muito vento, muita tempestade, a luz oscilando. Foi muito feio o temporal que deu aqui, gente, essa noite. Durante o dia, ontem, choveu. E eu vi um pouco ali, eu vi que aconteceu bastante estragos em vários lugares aqui de Ponta Grossa. Vários lugares. Só que a chuva que aconteceu essa noite foi muito pior. Eu não vi notícia nenhuma porque eu levantei e já vim pra cá. Mas o vento, gente, meu Deus, foi muito feio essa noite, essa madrugada. Isso era 4 horas da manhã. E eu nem dormi mais, gente. Nem dormi mais. Aí eu fui dormir, acho que era já perto das 6 horas. Eu acordo às 6h30 pra vir aqui fazer esse momento. E eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto. A minha carne não gosta de acordar cedo. Até porque eu vou dormir bem tarde. Eu sempre vou dormir depois da meia-noite, porque eu tenho as coisas que eu faço. Mas eu tô aqui. E a palavra fala com vocês e fala comigo. Fala comigo. Ah, pessoal. Olha, o Thiago falou que ele é de Paranaguá. Giovanni é de Ponta Grossa também. Pois é, foi feia a virada de tempo, muito feia. Tava muito quente, tava quente que parecia verão.
Isso acho que desde sábado, muito quente. Sábado, sexta-feira, mas sábado acho que foi pior. Meu Deus, como estava quente sábado. Então, eu não gosto, gente, eu não gosto de acordar cedo. Mas quem que manda? A minha mente quer ficar dormindo quietinha, sou eu que mando. Se eu tenho um propósito, se eu me comprometi a fazer algo, eu vou fazer. Tem muitas coisas, eu não sei vocês, mas eu, meu esposo, meus filhos, nós temos sonhos, nós temos planos. E sabe quando Deus falou assim para Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei? Abraão sabia para onde ele iria? Não, não sabia. Não sabia para onde ele iria. Ele achou difícil? Ele não foi? Ele ficou travado? Não, ele foi. E olha o que Deus fez por ele. Ele foi um homem obediente e um homem de fé. Assim, eu e minha casa seremos e somos obedientes. Deus, Ele já colocou tudo para nós. Já colocou chão, Ele já colocou tudo. Basta nós irmos e fazermos o que precisa ser feito. Tomar posse, já está tudo pronto. Ele é dono do ouro e da prata. Deus se agrada com aquele que anda por fé e não por vista, gente. Nossa, mas é muito louco isso. É louco porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E quanto mais louco nós somos em Cristo, mais abençoado nós somos. Sabe, gente, falando aqui rápido do meu trabalho. Há um ano e meio atrás, nós não tínhamos ali condições de viver coisas normais, como sair comer fora, comprar uma roupa melhor, comprar coisas gostosas no mercado. Não, era o básico. Não tinha condição. Planejar, sonhar, não tinha. Um ano e meio atrás. E aí eu orei, pedi para Deus, meu esposo, todos nós, e apareceu a oportunidade de trabalhar na internet. Trabalhar no digital. Fazer vendas, gente. Vendas, normal, um trabalho normal. Mesma coisa que trabalhar numa loja. Só que aqui você vende pela internet, as pessoas compram, sabe? É Daft. É Daft o nome daquela loja? Que a gente compra pela internet, Amazon, é a mesma coisa. Só que nós não trabalhamos com isso, com essas marcas, de jeito nenhum. Nós temos o produto próprio da gente, que eu digo é do produtor. Que não tem nada a ver com essas lojas, mas o que nós fazemos é a mesma coisa. Nós vendemos e ganhamos comissões. E as comissões são altas, muito altas. E eu orei, Deus me mostrou a oportunidade, eu fui lá e adquiri a mentoria e comecei, um ano e meio atrás. Quando eu orei e eu pedi a oportunidade para Deus, e apareceu, eu não fiquei esperando sentir no coração, porque eu já tinha orado, eu já tinha pedido a oportunidade, e Deus já tinha me mostrado. Igual o hominho que está se afogando no mar, eu sou o hominho que está se afogando no mar. Deus joga uma boia, eu agarro a boia. Eu não fico esperando vir um navio enorme, gigantesco me resgatar. Não. Eu agarro a boia ali e vou embora. Não sei como que vocês são, mas eu sou assim. Não fico esperando. Não fico esperando Deus descer na terra, sabe? E falar para mim, olha, pode ir que vai dar certo. Não. Eu ando por fé. Eu não ando por vista. E isso faz anos já. Anos. E eu entrei, eu não sabia se dava certo ou não. Simplesmente acompanhei ali a pessoa que eu adquiri a mentoria. Passei por muitas lutas durante esse tempo. Por algumas questões que vocês precisam entrar na minha live à noite, que aí sim eu falo sobre isso. Mas eu consegui. Eu consegui sem suporte. Eu queria entrar para ganhar. Eu falei assim, bom, se eu ganhar R$1.000 a mais, tá ótimo. Porque R$1.000 a mais, a gente já consegue comer fora. A gente já consegue comprar uma roupa, né? Comprar uma coisa melhor no mercado. Mas o meu primeiro mês eu já fiz mais de 2.000, gente. Mais de 2.000. Meu primeiro mês de vendas. Hoje eu já estou chegando a 145.000 de vendas. Tá aí minhas placas aí atrás. Uma de 100.000 e a outra pequena de 30.000. Eu ganhei uma viagem para Gramado, gente. Vocês sabem o que é para Gramado? Vocês sabem que Gramado é caro? Lá no Natal Luz. Eu ganhei, meu esposo, meus filhos, nós vamos para Gramado.
Ficar 5 dias lá. A gente ganhou da mentoria. Eu nunca imaginei isso. E o que a palavra do Senhor diz? Que não penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam nele. Nem passou na mente, nem penetrou o coração do homem. Eu nunca imaginei a gente ganhar uma viagem para Gramado, gente. A gente ganhou. Vou tirar muitas fotos lá e vou postar para vocês. Eu fiz algo por fé, gente. Eu orei, eu pedi e Deus abençoou e eu fui e comecei. Por isso estamos vivendo. O meu marido, em abril agora, ele deixou o fixo dele. E a gente está trabalhando só na internet. Então, pessoal, quando as oportunidades chegar, sabe, na tua vida, que você ora, você pede, agarre. Agarre, gente. Hoje eu ensino. Eu entrei num novo desafio em março desse ano. Eu trabalhei um ano no off, sem aparecer, vendendo produto físico, aquilo que eu ensino a vender. Em março eu comecei a divulgar a mentoria. Eu tenho mais de 170 alunos. E todos os meus alunos que estão colocando em prática estão fazendo vendas. Tenho aluna que no segundo mês fez mais de R$4.000. Agora em agosto fez mais de 5. O primeiro mês dela foi julho. Fez mais de 5. E esse mês já bateu os 4.000. Esse mês agora de setembro. Trabalhando com o celular e internet. Então, pessoal, parem de ficar achando que as coisas são difíceis. Parem de ficar falando para Deus, ai, Deus, livra-me, livra-me. Não. Deus, vai comigo. Vai comigo. De mão dada, Senhor. Passar por esse vale. Certo? E eu quero deixar uma palavra para nós encerrar, que está lá em Filipenses 4, 12 e 13. Diz assim, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra que eu quero deixar para vocês. Nós, aqui da minha casa, já passamos fome, gente. Já ficamos doente de doença assim, que achamos que ia morrer. Minha filha passou por isso, foi desenganada. Durante o mês que ela ficou internada, entubada, ela foi desenganada várias vezes. Minha filha, nem os médicos sabem como que ela está viva. Eu já fiquei doente com coisas que não tem cura, é só operando, é só fazendo iodo radioativo. Em 6 meses eu estava curada. Então, assim, pessoal, a gente já aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação. Viva por fé e não por vista. Pare de viver metade da sua vida sofrendo e querendo que Deus alivie as coisas. Por isso não vai acontecer. O fardo do Senhor é leve e momentâneo e vai trazer um peso de glória. Então, não permita que a tua mente te domine. Você dá ordem para ela. Cuide da tua mente. Quem chegou agora, assista essa live, né? Vai ficar gravadinha. Vou deixar lá no YouTube também. Vou deixar no Stories aqui o meu canal no YouTube. Quem quiser se inscrever e seguir lá, fique à vontade. Que Deus abençoe. Essa semana ela vai ser extraordinária para aquele que não quer que Deus alivie ainda mais o seu fardo, que já é leve e momentâneo. Contem comigo, gente. Deus abençoe. Excelente semana para todos nós. Beijo no coração.